Oi, gente, tudo bem? Então, nós vamos resolver aqui o exercício que está lá na apresentação da aula de hoje, que é o exercício do pedágio. Então, os carros chegam, entram na fila, se houver fila, pagam o pedágio e vão embora. Então, qual que é a ideia da simulação de Monte Carlo, né? Eu quero saber o tempo médio que os carros levam para atravessar esse pedágio. Então, nós temos aqui, né, os intervalos de chegada e a frequência, ou seja, 5 vezes, né, os veículos chegaram 0,1 minuto depois do veículo anterior. 3 vezes eles chegaram 0,2 minutos depois do anterior. E assim por diante. Mesma coisa aqui em relação ao tempo de cobrança. 4 vezes levou 0,4 minutos para fazer a cobrança do pedágio. 8 vezes, meio minuto. E assim por diante, né, até o último aqui, que foi 1,2. Então, como é que nós fazemos esse cálculo? Nós vamos primeiro aqui somar as frequências, ou seja, as vezes que passaram carros, né, chegaram carros ali no pedágio. Então já temos aqui a soma, deu 56. Então, 56 veículos chegaram. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui calcular, calcular a densidade. Né? O que é a função densidade? Nada mais é do que a frequência dividido pela quantidade total de chegadas de veículos. Então aqui para o nosso carro, né? Então para o primeiro aqui a frequência foi de 0,089 ou 8,9%. Né? E aí eu vou fazendo isso para todos eles. Tá? Então aqui de novo eu vou fazer aqui a divisão, né, da frequência pela, né, total de vezes que os veículos chegaram. Então aqui para o segundo deu 0,05, ou seja, 5,4%, né, a gente arredondando. Então vou fazer isso até o final. E aí eu tenho as frequências para cada intervalo de chegada que ocorreu. Agora eu vou fazer aqui a função cumulativa. O que é a função cumulativa? A função cumulativa nada mais é do que a soma da função densidade item a item. Na primeira, eu simplesmente repito esse valor. Então vai ficar aqui o 0,8928 e por aí vai. Né? Na segunda linha, eu vou pegar ali a frequência, né, a função densidade anterior e somar com a próxima, que é o 0,05. Então aqui eu tenho 0,14. Basicamente a mesma ideia da curva ABC. Né? Vocês devem lembrar da curva ABC, que a gente vai somando essas funções até chegar na última. Né? Então aqui na terceira eu somo o resultado ali da segunda linha, mais a função densidade, né, dessa próxima linha, e vou fazendo isso aqui até o final, né, até que na última linha eu tenho o valor de 1, ou seja, o total tem que ser 1, ou seja, 100%, né, que é o 100% das chegadas. Então fizemos isso aqui para os intervalos de chegada. Vamos fazer agora a mesma coisa para os tempos de cobrança. Então, primeira coisa, eu somo as frequências totais. Né? Tenho aqui 47, são as amostras, né? Chegaram aqui. E vou simplesmente dividir cada frequência pelo total. Então aqui, então aqui eu tenho, né? Aqui no meu computador ele não está respondendo o meu F4, então estou colocando os strings manualmente. Mas no computador aí de vocês, apertando o F4, ele fixa a célula, aquela célula ali H11. Tá? Então, com isso, né, eu vou fazer a mesma coisa ali do anterior, então eu só vou arrastar aqui até o final. E ele calculou aqui as frequências para cada um. Né? Só pegando aqui o último aqui como exemplo, ó, eu estou
dividindo 6, né, foi a frequência aqui para o intervalo de 1,2 minuto, né, pelos 47. Então, eu tenho aqui o 0,1276. Então, vamos lá. Função cumulativa. Mesma coisa do outro. No primeiro caso, eu simplesmente repito. No segundo caso, eu simplesmente vou somar, né, o anterior com o próximo. Então, né, o 0,085 mais o 0,17. Vou ter aqui 0,2553. Né, para o próximo, eu vou somar o 0,2553 com o 0,063. Vou ter aqui 0,31. Vou fazer isso até o final. Então, lembra que a última célula tem que dar igual a 1, né, para gerar aqui o 100%. Tudo bem? Então, gente, agora nós vamos efetivamente fazer a simulação. Então, lembrando, simulação de Monte Carlo é a base teórica do software Arena que nós vamos trabalhar na semana que vem, né? Então, a aula de hoje aqui é basicamente para vocês entenderem a lógica, né? Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui manualmente, nós vamos trabalhar depois com o software. Então, veja, lá no enunciado que está na apresentação, eu fiz alguns sorteios, né? Então, esses sorteios aqui, eles dizem o quê? Simplesmente é como se fosse ali a roleta, né? A ideia do Monte Carlo, né? É a roleta do cassino. Então, eu sorteei aqui um valor qualquer, um número aleatório, e deu aqui 0,5. Né? Então, eu vou aqui na função cumulativa e vou procurar qual é o valor, né, em que intervalo está o valor 0,5. Então, esse valor está aqui nesse intervalo, entre 0,39 e 0,53. Então, ele é maior que 0,39 e menor que 0,53. Então, eu vou pegar aqui o valor de 0,53 e para ele eu tenho então aqui o valor, o intervalo é 0,5. Ou seja, eu sempre pego, né, o valor maior do intervalo no qual se encontra o sorteio. Então, se ele está entre 0,39 e 0,53, o maior é 0,53, então eu vou pegar aqui o valor 0,5. Então, veja, a chegada, né, eu estou começando do zero. Então, zero momento, né? A partir do momento que eu comecei a cronometrar, meio minuto depois chegou o veículo. Então, ele chegou no momento 0,5. Como ele é o primeiro veículo, então a fila aqui deu 0, né? Ele não esperou, ele chegou e já entrou diretamente ali na cabine de cobrança para pagar o pedágio. Agora aqui a mesma coisa, pessoal. Eu vou aqui, sorteei, né, o valor 0,8, então eu tenho que olhar aqui, ó. Meu valor 0,8 nessa segunda tabela, ele está entre 0,78 e 0,87. Então o maior valor é o 0,87. Para 0,87, o meu tempo de cobrança correspondente é 1,1. Então vou colocar aqui 1,1. Tá ok? Então tá aqui. 1,1. Esse é o tempo que ele levou para pagar o pedágio. Então agora a última coluna é em que momento ele saiu. Né? Então, se ele chegou no momento 0,5, ficou 0 minuto na fila e levou 1,1 minuto para pagar o pedágio, ele saiu então no momento 1,6. Então ele saiu no momento 1,6 a partir, né, do momento zero em que eu comecei a registrar as chegadas e tempos. Tá ok? Então, o segundo veículo, pessoal. Então eu deixo aqui desmarcar essas duas linhas, né, para não confundir agora com o próximo sorteio. Tá?
Então vamos lá. 0,2. 0,2 está entre o intervalo aqui, né? 0,14 e 0,23. 0,23 é maior, então o segundo veículo chegou 0,3 minuto depois do primeiro. Então, se ele chegou 0,3 minutos depois do primeiro, significa que ele chegou no 0,5 mais 0,3. Né? O primeiro chegou no momento 0,5, o segundo, chegando no momento 0,3, chegou em 0,3 minutos depois do primeiro, ele chegou então no momento 0,8. E aí, quanto tempo ele ficou na fila? Veja, se ele chegou no momento 0,8 e o primeiro carro só saiu do pedágio no momento 1,6, ele teve que esperar até lá para poder entrar no pedágio. Então, ele só vai poder entrar no pedágio no momento 1,6, menos o momento em que ele chegou, ele ficou 0,8 minuto na fila. Ok? Tempo de cobrança. Então, agora o meu valor de sorteio aqui é 0,3. De novo, venho aqui, agora, na segunda tabela, né, dos tempos de cobrança. Então, 0,3 está entre 0,25 e 0,31. Então, portanto, o meu intervalo, né, meu tempo de cobrança, desculpe, meu tempo de cobrança é 0,6, ou seja, ele ficou 0,6 minuto, né, na cabine de pedágio. Então, de novo, ele chegou no momento 0,8, ficou na fila mais 0,8 e consumiu 0,6 para pagar o pedágio. Então, ele saiu aqui no momento 2,2. Tá? Vamos para o terceiro veículo. O terceiro veículo, fiz um sorteio aqui. Então, a questão do sorteio é exatamente garantir aqui a aleatoriedade do processo. Né? Então, são momentos, lembra a teoria das filas, né? A cada chegada, né, independe da anterior, né? É tudo aleatório. Então, é um processo marcoviano, né, sem memória. Então, 0,8 está aqui entre o momento 0,78, entre a função cumulativa, né, 0,78 e 0,85. Então, a maior é 0,85. Portanto, o intervalo é de 0,8 ali dentro do nosso sorteio. Né? Então, mesmo raciocínio. Se ele chegou 0,8 minuto depois do segundo carro, e o segundo carro chegou no momento 0,8, mais o 0,8 aqui, esse carro então chegou no momento 1,6. Se ele chegou no momento 1,6 e o carro anterior só saiu do pedágio no momento 2,2, então o 2,2 menos 1,6 significa que esse carro ficou na fila por 0,6 minutos. Agora o sorteio da cobrança, 0,1. Então 0,1 está aqui entre o intervalo 0,08 e 0,25. Então ele levou aqui meio minuto para fazer o pagamento do pedágio. Então 0,5. Feito isso, então, em que momento ele saiu? Ele chegou no momento 1,6, ficou na fila mais 0,6, saiu então com mais o tempo de cobrança, saindo aqui no momento 2,7. Tá ok? Então vamos lá, agora eu vou fazer um pouco mais rapidinho aqui. Então, ó, 0,4 está entre 0,39 e 0,53. Então, 0,5. Então aqui eu já vou puxar a expressão, né, que já está ali do outro lado. Então ele chegou no momento 2,1, né, sendo que o outro carro só vai sair a 2,7, então ele permaneceu na fila, né, também 0,6 minuto. Permanecendo na fila 0,6, sorteando aqui 0,7, está entre 0,61 e 0,78. Então o valor ali é de 1 minuto
Então ele vai sair aqui no momento 3,7. Por fim, o último veículo. Sorteamos aqui 0,6. 0,6 está entre o intervalo 0,53 e 0,69, portanto, ele chegou 0,6 minuto depois do carro anterior. Então, ele chegou no momento 2,7. Chegando no momento 2,7, ele ficou 1 minuto na fila. Ficando 1 minuto na fila, sorteamos aqui 0,9, né? Então, 0,9 está entre 0,87 e 1. Então, ele levou aqui 1,2 minuto para sair. E, portanto, ele saiu aqui no momento 4,9. Então, fizemos aqui os nossos 5 sorteios. Né? Esse exercício aqui, ele só pegou 5 sorteios. Né? Podemos fazer mais. Quanto mais fizermos, né, melhor será o resultado. Como depois nós vamos discutir fazendo isso lá no Arena. Próxima questão, gente. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber quanto tempo levou, em média, para um carro chegar e sair dessa cabine do pedágio. Então, veja. Ele fica na fila e depois passa mais um tempo na cobrança do pedágio. Então, portanto, eu vou fazer a média aqui do tempo da fila. Então, a média de tempo de fila ficou em 0,6 minutos. E vou fazer a média do tempo de cobrança. Tá? Então, a média do tempo de cobrança está aqui, média. Então, ficou em 0,88 minutos. Vejam, né, lembra que nós calculamos lá na aula passada, teoria das filas, os tempos médios de fila. Está aqui, tempo médio de fila. Né? Então, nesse caso aqui, nesse nosso modelo de Monte Carlo, deu 0,6 minutos. E o tempo médio do processo, né, que é o processo de cobrança, ficou em 0,88 minutos. Tá? Então, quanto tempo levou em média para que um veículo entrasse e saísse, né, do modelo? Então, é só somar esses dois valores. Tem o 0,6 mais o 0,88. Então, em média, cada veículo levou 1,48 minutos para entrar e sair desse meu sistema de cobrança. Ele entrou, ficou na fila, pagou o pedágio, foi embora. Em média, isso leva 1,48 minutos. Tá ok, gente? Então, é isso que é o Monte Carlo. Essa que é a ideia. Então, a questão aqui é que os eventos são probabilísticos, independentes, e o sorteio é dessa maneira que nós fazemos. Tá? Então, lá no último slide tem uma proposição lá de um exercício para vocês fazerem. Tá? Então, é similar a esse aqui. Né? Só tem um processo a mais, é uma linha de produção. Né? E vocês têm que fazer exatamente isso. Só vai ter mais um processo aqui que vocês vão ter que acrescentar e fazer esses cálculos. Tudo bem? Então tá aí o vídeo explicativo, né? Vocês têm a apresentação lá que dá um pouquinho da história, né, do Monte Carlo. Não vou aqui na gravação falar da história, tá ali o slide ali para vocês mais ou menos entenderem. Qualquer coisa, nós temos lá também, né, o capítulo 4 do material que está lá no nosso blog, que fala exatamente da teoria das filas. Ok? Então é isso, gente. Boa atividade aí para vocês.